com a doutora Reni Moreira, que ela é gerente médica e diretora técnica do Instituto Mário Pena, ela que já está aí posicionada, daqui a pouco eu chamo. Nós vamos falar também com a Alessandra Fantaguzzi, ela é gerente de enfermagem, e com a Priscila Gabriel, que ela é coordenadora de enfermagem dos ambulatórios e pronto atendimentos aqui também do Instituto Mário Pena. Então, vamos começar falando aí com a doutora Reni. Uma boa tarde, doutora Reni, seja bem-vinda mais uma vez ao Mário Pena Conecta. É sempre uma honra tê-la aqui. As pessoas já estão entrando aqui. Deixa eu só, antes de passar a palavra para a senhora, já começar a falar aqui, ó. Parabéns, Carol e doutora Reni, Vanessa, falando, Eduardo. Como eu sempre falo, doutora Reni, a chuvinha de coração tá aí, viu? Já começou. No decorrer aqui da live, eu vou fazendo o registro. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão me assistindo, alguns colegas aí que eu já consegui identificar. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou cirurgiã oncológica e sou a diretora técnica do Instituto Mário Pena. E hoje a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre o NEL, que a gente inaugurou a semana passada. Ele já está servindo aos nossos pacientes da instituição em algumas especialidades, e nós vamos bater um papo sobre o que isso vai ter de diferente para o paciente que trata conosco aqui no Hospital Luxemburgo. Aí, ó, dando um alô, eu vi que o Jair tá aí, o Arthur Figueiredo. Aí, ó, doutora Reni é referência profissional, Vanessa falando, doutora Reni. Ana Luísa, Vanessa, ó, pode continuar mandando aí. O Hugo Rodrigues, a Gisele Mesquita, muito obrigada, gente, pelo carinho aí, Marcelo Cardoso. Primeiro, doutora Reni, vamos começar a falar um pouquinho, explicar para quem está aí nos assistindo o que é o NEL. Com prazer. O NEL é o Núcleo de Especialidades Oncológicas do Instituto Mário Pena. O que o NEL traz para a gente de diferente? Especialidades oncológicas. Então, lá não vão atuar só as equipes médicas, vão atuar todas as equipes que nos dão apoio, ou melhor, dão apoio aos nossos pacientes no tratamento oncológico. Nessas 2 semanas de inauguração, a gente está só trabalhando ainda com as equipes médicas por conta dos ajustes internos. Mas brevemente nós estaremos lá com a equipe de fisioterapia, com a equipe da nutrição, com a equipe da psicologia e as demais equipes multi, conforme a demanda a gente for sentindo. A gente vai voltar a falar mais daqui para frente, nós vamos detalhar isso mais aí. Quais são as especialidades médicas que já estão atuando no NEL, agora, nesse momento, desde que teve a inauguração? Essa semana, toda a equipe da cirurgia oncológica, a equipe da urologia e a equipe da cirurgia torácica já passaram a atender na unidade. Ou seja, aqueles pacientes que tratam de câncer gastrointestinais, câncer de pulmão, câncer de bexiga, próstata, que são um grande volume de pacientes que a gente atende no Mário Pena, e por isso nós escolhemos essas 3 equipes para iniciar o tratamento. Essas são as especialidades iniciais, né, doutora Reni? Mas existe já uma previsão de outros profissionais, outras especialidades também atenderem, fazer o atendimento lá no NEL? O NEL é uma unidade ambulatorial, então a gente tem que selecionar algumas equipes, porque determinados procedimentos não podem ser feitos. Por exemplo, a mastologia e a ginecologia, que são 2 equipes muito grandes no hospital de volume de atendimento, não podem ir para lá por conta do tipo de exames que eles fazem. Mas a gente vai subir, sim, além das outras especialidades, vai subir a cirurgia plástica, nós iremos subir a clínica médica. Então, assim, um bando de novas equipes trabalhando no mesmo setor. Isso aí é um valor muito grande para a gente. Como a maioria dos que trabalham aqui no hospital sabem, nós desativamos o ambulatório do Mário Pena pela situação do Covid em BH, que lá funcionou como um hospital de campanha para dar apoio à população de Belo Horizonte. Com isso, eu tive que subir todos os médicos que atendiam lá, e nós colocamos durante cerca de 2 meses 2 ambulatórios dentro de um, alternando equipe, fazendo agendas menores. E agora é um momento assim de celebração para nós e para os nossos pacientes, de a gente voltar a ter um lugar específico para atender os nossos pacientes. Como a senhora mesmo disse, foi um ganho, né, para todo o Instituto Mário Pena e também para os nossos pacientes.
é um espaço aí totalmente dedicado para eles, que eles vão ser atendidos por uma equipe muito maior, tendo um amparo tanto antes da operação quanto pós-cirúrgico, que nós vamos também falar um pouco mais no decorrer aqui dessa nossa conversa e com as outras especialistas também. Mas é importante também, doutora Reni, a gente explicar, porque nós somos uma instituição filantrópica, né? Sem fins lucrativos. Como foi possível a construção do NEL? Olha, foi literalmente um ganho institucional. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer aos nossos pacientes que confiam na gente, àqueles colaboradores que entram nas nossas campanhas e entram nas nossas agendas, aos parlamentares do Estado de Minas Gerais que entregaram verbas para o nosso sonho de realizar uma unidade diferenciada para atender o nosso paciente, a rede de supermercados que coleta aí o troco, ao pessoal que dá o troco para a rede de supermercados. Foi um ganho e um ganho para o paciente oncológico. Hoje foi a segunda vez que eu atendi lá e todos os meus pacientes estão felizes. Gostaram de como o local foi montado e eu sempre falo com eles, e ainda vamos melhorar, viu, gente? Vamos Estamos sim. rodando a segunda semana. É isso aí. Doutora Reni, e como é que os pacientes eles chegam ao NEL? Primeiro eles passam aqui pelo Hospital Luxemburgo, ou eles são encaminhados diretamente para o NEL? Os pacientes do Instituto Mário Pena, todos que já estão, como a gente poderia dizer, matriculados aqui, já poderão ter acesso. A equipe médica já está perguntando que isso internamente causou uma sensação muito grande. Até o próprio nome, né, NEL, lembra uma coisa nova. Então, todos os pacientes nossos terão acesso. E aqueles pacientes que serão encaminhados para a gente via Comissão Municipal de Oncologia, que é a referência de Belo Horizonte, todos os hospitais que tratam câncer, os pacientes são indicados por essa comissão. Então, os pacientes de primeira consulta, que vêm pela primeira vez aqui no hospital para consultar comigo, hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de receber um paciente, esse paciente já tem o livre acesso. E isso é muito bacana, sabe, Carol? E as pessoas aí que estão me vendo. O que acontece? O paciente chega para consultar comigo e antes de eu definir qual que é o tratamento, ele vai, às vezes, fazer alguns exames complementares aqui no instituto, ele vai ter um tempo. E se ele sai da minha consulta, já passa numa nutrição que vai orientá-lo o que ele pode comer para ele se sentir mais confortável, menos incomodado, às vezes, com a doença, passa numa fisioterapia para poder explicar para ele, olha, se o senhor for operado, o senhor vai respirar desse jeito, o senhor vai tossir, vai botar a mão aqui. Então, a gente vai procurar preparar esse paciente para a melhor resposta ao tratamento cirúrgico ou oncológico aqui dentro. E do mesmo jeito, além dessa preparação física, a equipe de psicologia vai trabalhar junto com esse paciente e o familiar dele para poder explicar a todos, né, como que é o envolvimento da família junto ao tratamento, que muitas vezes é complicado para todos. Então, assim, é uma área muito nova aqui dentro, o NEL. E qualquer paciente pode ser atendido no NEL ou não tem um requisito para ele ser atendido? Como é que é isso? Qualquer paciente do Instituto Mário Pena, desde que o médico veja uma indicação de ser encaminhado para um atendimento das outras especialidades, e isso aí pode ser uma outra especialidade médica mesmo. Por exemplo, um paciente pode consultar na unidade aqui do Luxemburgo, que é no quarteirão de baixo, com a ginecologia, e precisar de uma opinião da cirurgia geral, da urologia. Esse paciente pode ir para lá, ele já tem o passaporte aqui dentro, que vai ser uma outra novidade, que brevemente a gente vai voltar aqui para falar com vocês. E o paciente de fora, ele tem que ser referenciado para tratar no Instituto Mário Pena pela Comissão Municipal de Oncologia. São os dois pacientes que têm acesso ao NEL. O nosso, para quem está chegando aí agora, só para retomar, nós estamos falando hoje, o nosso papo é sobre a abertura do NEL, que é o Núcleo de Especialidades Oncológicas do Instituto Mário Pena. Foi um ganho muito grande para todos nós e para os próprios pacientes. E aí, doutora Reni, para quem está chegando e também para a gente reforçar, que eu acho muito importante, falar do atendimento dos pacientes, porque antes eles iam fazer um atendimento no Hospital Luxemburgo, né? Hoje,
O paciente, às vezes, quem está aí nos assistindo pode ter a dúvida, mas e eu? Como é que eu vou saber se eu vou ser atendido pelo NEO ou eu vou continuar fazendo o meu tratamento sendo atendido pelo ambulatório lá no Hospital Luxemburgo? Isso é feito de que forma? O paciente ele é avisado antes, ou ele chega aqui, vai primeiro para o Hospital Luxemburgo e ele é direcionado para o NEO? Como é que essa logística e isso é feito? Só para que quem está aí, né, nos assistindo possa entender um pouco melhor. Se tiver algum paciente meu que estiver programado para a semana que vem, ele vai receber um telefonema da central de marcação de consultas aqui do hospital. O Getúlio, que é o gestor dessa central, ele está nos ajudando demais. Então, todos os pacientes estão sendo avisados. É claro que a gente sabe que às vezes não consegue o contato telefônico, ou as pessoas mudam o número, mas podem ficar tranquilos todos os pacientes, porque a gente já está avisando com antecedência. E o mais importante, na hora que ele chega aqui no hospital, se ele não conseguiu ser avisado, os nossos colaboradores daqui já estão dentro da inserção desse paciente no NEO. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava chegando, antes de atender, eu fui olhar meus pacientes internados. Aí tinha vou consultar com o doutor Rodrigo. Quem estava fazendo a triagem, medindo a temperatura, não, o doutor Rodrigo é no NEO, vai para o prédio ali de cima. Então, assim, os pacientes podem ficar tranquilos. Primeiro, que o NEO é Instituto Mário Pena. Então, ele faz parte da nossa cadeia de tratamento oncológico e todo mundo vai ter o acesso e vai conseguir chegar lá quando for indicado. Viu, gente? Pode ficar sossegados. E é bom também a gente reforçar, né, doutora Eni, que o NEO, ele está aqui, ele é no prédio anexo ao Hospital Luxemburgo. Então, ele é ao lado. Então, se a pessoa chegou aqui tem alguma dúvida, não tem um problema de deslocamento, de ser distante, tem nada. É ao lado, é um prédio anexo. Então, não precisa se preocupar que você vai chegar aqui, caso não tenha sido feito o contato anteriormente, como é o normal, como é o procedimento que nós estamos adotando, você vai ser orientado a seguir para o NEO, que é logo aqui ao lado. Não vai ter problema, não. Então, quem está aí nos assistindo, pode ficar tranquila com relação a isso. E, doutora Reni, chuvas de coração, viu? Aqui. Eu não posso deixar de falar isso. Aí, ó, a Flávia, eu já vi a Lidiane, aqui, ó, a Poliana Mendes está aqui, todo mundo batendo palma. Eu já vi o Teodoro, o Sandro, a Ana Paula está aqui falando que o NEO é do Instituto Mário Pena, é isso mesmo, é o Instituto Mário Pena. Uma pergunta que chegou aqui, doutora Reni, da Luísa Alves, ela está perguntando se todas as consultas oncológicas elas vão ser no NEO. Não, Ana Luísa, o que acontece? O NEO é uma unidade ambulatorial. Aí, como eu falei, às vezes um paciente que vai precisar de fazer uma biópsia, um pequeno procedimento, a gente vai referenciá-lo para o Hospital Luxemburgo. Agora, uma consulta médica de a gente conhecer o paciente, ver os exames que o colega que está encaminhando, quem já atendeu, isso tudo vai acontecer lá, sim, nessas especialidades que a gente já está rodando e que está sendo um sucesso. A gente continua com a filosofia do atendimento multidisciplinar e integral do paciente aqui dentro. Então, ele vai para o Luxemburgo fazer algum exame e vai voltar para nós lá. E o mesmo, doutora Reni, acontece também com alguns pacientes que às vezes estão sendo atendidos por vocês, profissionais lá no NEO. Vamos explicar isso aí um pouquinho melhor. O paciente está lá, ele está numa consulta, né, com vocês, com os especialistas lá no NEO, e aí vocês precisam solicitar alguns exames complementares para ter o diagnóstico, para confirmar ou para saber a conduta do tratamento, né? E aí, como que são feitos esses exames? Eles podem acontecer lá no NEO? Não, lá é só uma unidade de consultas, mas os pacientes, na hora que eles saírem de lá, a gente já criou também um setor que chama pós-consulta. Então, consultou comigo hoje. Eu pedi um risco cirúrgico, pedi exames de laboratório, ele já vai ser orientado aonde que ele comparece, o dia e o horário, e ele vai realizar esses exames e retornar comigo para eu poder tomar conduta. Se eu vou operá-lo, se eu vou mandá-lo para quimioterapia, para radioterapia. Às vezes eu vou só acompanhar, às vezes a gente recebe pacientes que não são portadores ainda de câncer, mas que são lesões que a gente tem que acompanhar de perto. Então, ele volta para a gente. O NEO é um consultório. A unidade de SADT, que a gente chama, que é Serviço de Apoio, Diagnóstico e Terapia, continua no Luxemburgo,
um quarteirãozinho para baixo. Muito perto. Então, paciente, que você que está aí, eu estou vendo aqui, ó, sou paciente, amo, luxo, tudo de. Eu não, desculpa se eu pronunciei errado, tá? O Rogério está aqui falando que o NEO é um grande ganho para os pacientes. Obrigado, Rogério, pelo carinho de sempre, pela participação. Euridice Santiago está aqui dando um tchauzinho. Os corações estão aí, doutora Reni, que a doutora Reni adora, tá? Para quem não está entendendo, é porque a doutora Reni, ela é louca, ela adora esses coraçõezinhos subindo aí. Então, pode colocar a mão aí e mandar, porque ela adora. E eu vou sempre falar aqui. O Gu Rodrigues de novo mandando Corações palma. voantes, pessoal. Corações voantes, eu errei a expressão. A Tainá Amorim está aqui, psicóloga, falando Instituto Mário Pena, atendimento de excelência. Hoje mais cedo eu conversei com a Tainá, eu falei com ela que eu ia mandar um abraço aqui para ela. Obrigada, porque em breve ela estará aqui com a gente. Nas Exatamente, falando o que Tainá está aprontando lá no NEO. Ah, pois é. Tem a Tainá aí vindo. Lidiane, a Lídia aqui, ó. Vamos travar a live de tanto coração. Por favor, Lidiane. Doutora Reni vai ficar assim. Olha lá, o coraçãozinho dela. Coração para vocês. Obrigada por tanto carinho, gente. Vanessinha Braga, Gabi Rodrigues. Obrigada, gente. A participação de vocês e o carinho é indispensável para o sucesso, né? E para a gente continuar realizando aqui o Mário Pena Conecta. Voltando aqui, doutora Reni, quando o paciente ele tem um retorno, é marcado, ele vem consultar e ele tem um retorno, né? Esse retorno, ele vai para o NEO ou ele vai para o Hospital Luxemburgo? Existe uma pré-definição? Olha, você foi atendido aqui hoje no NEO. Então, o seu retorno vai ser lá ou vai ser aqui? Isso tem uma pré-definição ou depende de caso a caso? O retorno com o médico da consulta sempre será no NEO. Uhum. Aí ele vai voltar lá comigo. E, por exemplo, ele voltou comigo daqui a 15 dias e eu vou marcar a cirurgia. Aí esse retorno será no hospital, porque é onde a gente realiza cirurgias. Mas os retornos de consultas com os médicos de referência dos pacientes nessas especialidades serão sempre no NEO. Eu operei um paciente, ele vai sair de alta e eu vou pedir para ele voltar com 15 dias, uma semana, dependendo do tipo de cirurgia que eu fiz. Esse retorno também, ele já vai receber a orientação que é no NEO. Quando ele sai do hospital, já vai estar tudo acertadinho para ele chegar e ser acolhido lá e ter o resultado pós-operatório. Bom, agora vamos falar de um assunto que é importante, que é até um dos diferenciais do NEO, que é a equipe, o atendimento, a parceria, o atendimento integrado da equipe multidisciplinar. A senhora pode falar um pouquinho disso para a gente? Posso, sim. A equipe multidisciplinar vai agregar muito. A gente fez uma experiência no início do ano, lá no ambulatório do Mário Pena, com o pessoal da nutrição e da psicologia e da fisioterapia. Por que é muito bacana isso? Ninguém trata sozinho de câncer, ninguém trata sozinho de nenhuma patologia cirúrgica. E o apoio dessas especialidades é muito importante. Então, o meu paciente que está com câncer no estômago, que às vezes ele come um pouquinho, ele vomita, ele desnutre, eu como um pouquinho e passo mal, ele vai passar nessa nutricionista, ela não vai fazer com que ele pare e recupere o peso. Mas olha, então vamos mudar a sua alimentação, vamos dar um reforço, dar um suplemento alimentar, enquanto você vai fazer os exames, para poder operá-lo melhor. Às vezes ela vai me ligar e falar, doutora, não vai dar para a gente fazer um reforço oral, a gente vai ter que passar uma sonda. Então a gente está melhorando o paciente fisicamente. Psicologicamente, também. Às vezes o paciente está triste. Por que eu estou aqui? Por que isso aconteceu comigo? Então a psicologia vai lá, vai dar um apoio para ele ou para a família. É muito bacana o projeto. Quando a gente rodou no Mário Pena, todos os pacientes ficaram extremamente satisfeitos. E tanto no pré quanto no pós-operatório. Que, por exemplo, eu fiz um procedimento, fiz uma jejunostomia para esse paciente alimentar. Ele vai consultar comigo, vai sair, ele vai passar na nutrição também. Ela vai olhar com outros olhos para ele, vai mudar a dieta, vai orientar que às vezes ele pode comer alguma coisa pela boca, que ele não precisa só de ficar na sonda. Então, é literalmente a celebração do tratamento multidisciplinar em tempo real. Que é muito importante. A Juliana Sklauser, que é coordenadora da equipe multi aqui do Instituto Mário Pena, está aqui, doutora Reni, agradecendo o apoio, o trabalho.
Ju, nós é que agradecemos o apoio de toda a sua equipe, que é muito importante para o tratamento dos nossos pacientes. Nós já conversamos aqui com essa equipe maravilhosa e a gente está sempre aqui, ó, batendo palma para vocês e agradecendo, porque sem vocês, né, doutora Reni, é um atendimento complementar fundamental tanto para os nossos médicos e principalmente para os nossos pacientes. Então, obrigada aí a você. Ju. E toda a equipe dela, tem muita gente da equipe dela aqui, ó, aí, ó, a Tainá tá aqui, eu já vi a Núbia, eu já vi tanta gente aqui. Sabrina. Desculpa, Sabrina tá vindo? A Sabrina tá aí. Arthur não é da equipe, mas também tá sempre aí, ó. Rogério Dutra tá aí também. Todo mundo elogiando a equipe Multi. Então é um trabalho mesmo em conjunto. Doutora Reni, mais alguma coisa a acrescentar da sua parte? Porque agora eu vou conversar com as outras duas convidadas. Mas da sua parte, da parte médica, mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar antes de encerrar a sua participação? Só novamente agradecer ao presidente do Instituto que comprou essa ideia. Preciso agradecer muito para a equipe nossa que trabalhou na construção disso. O Sérgio, a Priscila Gabriel, porque sem eles lá acompanhando essa obra, fazendo essas coisas, não estava num tempo tão curto. Então, além de todos os pacientes, os doadores, as pessoas que ficaram aqui no dia a dia mesmo, as pessoinhas que vão entrar aqui na minha sequência, semana passada, terça-feira à noite, a gente estava lá pregando lugar de isolamento, ajeitando as coisas. Então, é só agradecer mesmo e celebrar junto com os nossos pacientes essa nova fase. Tá bom? Doutora Reni, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, pela contribuição aqui no Mário Pena Conecta. É sempre muito gratificante ter a sua presença aqui. O resultado está aí, ó. Os corações voantes, como é que é? Repete. Voantes. Os corações voantes e vários comentários. Muito sucesso lá no NEL para você e para toda a equipe. Tá? Um grande abraço e agora eu vou pular para as nossas próximas convidadas. Com Até certeza. Mais. E obrigada à equipe do marketing, né? Que me faz passar aperto. Imagina, nada. A gente quer te ajudar. Sempre a gente está aqui para te apoiar e te ajudar no que for preciso. Um grande abraço. Beijo para todos. Mas aproveitando que eu estou dando alguns recados, eu quero falar de mais algumas coisas. A você que pode nos ajudar, como a doutora Reni mesmo falou, o NEL só foi possível ser construído graças a doações, né, que nós recebemos de emendas parlamentares e da sua doação. Seja ela em supermercados, em lojas, com troco solidário ou troco esperança, ou também com conta de luz, ou da forma que você quiser fazer, é sempre muito importante para a gente, para o nosso tratamento dos nossos pacientes e para sempre estar aprimorando as nossas instalações, como exemplo aí o NEL, que foi uma grande conquista. Então, se você puder nos ajudar, é muito simples. Você pode acessar o nosso site, que é o mariopena, com 2 N's, .org.br. Lá no site, do lado direito, tem uma aba em cima vermelha escrito Doe Agora. Você pode entrar por lá e fazer a sua doação de forma bem segura. Mas, se preferir falar com um dos nossos atendentes, vai ser um grande prazer. A gente vai ter muito prazer em conversar com você, tirar suas dúvidas, explicar e receber a sua doação também da melhor forma possível. Aí você vai ligar para o 0800 039 1441. Eu vou repetir. É o 039 0800, perdão, 039 1441. Sua doação é muito importante para a gente. Agora eu estou aqui conversando com a Alessandra Fantaguzzi, como eu falei mais cedo para vocês, ela que é gerente de enfermagem aqui do Instituto Mário Pena. Alessandra, muito bem-vinda ao Mário Pena Conecta, está aí pela primeira vez. Obrigada, Carol. Com a gente. Você pode se apresentar, por favor, primeiro para quem está aí nos ouvindo, quem é você, falar um pouquinho da sua trajetória aqui? Sim, claro. Meu nome é Alessandra Fantaguzzi, eu sou enfermeira, formada há 25 anos, sou graduada pela Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduada em urgência e emergência e gestão em enfermagem. Eu vim para a instituição há 2 meses, então eu sou recém-chegada aqui na instituição, né? E tenho uma missão muito grande, que é realizar o gerenciamento do corpo de enfermagem da instituição.
Esse corpo de enfermagem hoje ele representa cerca de 35% a 40% do total dos colaboradores. Então, é uma área bem extensa, né? Onde esses colaboradores são extremamente engajados com a prestação da assistência ao cuidado ao paciente, né? De forma humanizada e eficiente. Tá certo. Vamos começar então, como nós estamos falando, né, Alessandra? Você que é responsável pela enfermagem, né, aqui do Instituto Mário Pena. Como é que é a atuação dos funcionários da enfermagem lá no NEL? Lá no NEL, por ser um setor novo, né, a gente hoje tem, são 12 consultórios, como a doutora Reni disse, nem todos ainda estão em atividade, mas o corpo de enfermagem ele é formado por 3 colaboradores, um técnico de enfermagem, um supervisor enfermeiro e um coordenador de enfermagem, né? A atuação ela é feita de forma sistêmica, né? Mas são atividades distintas. Então, o técnico de enfermagem ele tem um tipo de atuação e o supervisor tem outro tipo de atuação. O técnico, ele recebe esse paciente após ele ser triado, após ele ter passado na recepção e feito a ficha de atendimento, depois ele é encaminhado, né, aos consultórios. Então, nesse momento, o técnico, ele verifica qualquer necessidade em termos de orientação para esse paciente, até direcioná-lo para esse atendimento no consultório. Já o supervisor de enfermagem, ele tem uma atuação diferente, né? Uma atuação mais holística. Então, ele recebe esse paciente, ele identifica quais são essas necessidades desse paciente e orienta também em termos de pré-operatório, pós-operatório, se esse paciente está vindo para um retorno de uma cirurgia, então se ele tem algum dispositivo invasivo, se ele precisa de algum cuidado, alguma orientação referente a esse cuidado, né? E também de alguma outra necessidade inerente à equipe multi, até para a gente fazer esse direcionamento do paciente. Ótimo. Alessandra, e nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né, todo cuidado é pouco, nós temos medidas internas que são adotadas aqui no Instituto Mário Pena, no Hospital Luxemburgo e aqui também na sede do Instituto. E lá no NEL não é diferente, né? Sim. Como é que tem sido feito? Os pacientes, a hora que eles chegam, quais são os procedimentos de segurança que são adotados no NEL para garantir que fique tudo bem e que os pacientes possam vir mesmo com a pandemia, porque muitos têm medo, né? Sim. De vir por causa desse momento e não precisa ter medo. Conta aí pra gente o porquê. Ok. Esse paciente, quando ele chega no NEL, ele é triado, né, por um profissional de enfermagem. Então, nesse momento, esse profissional, ele faz a aferição da temperatura desse paciente e direciona algumas perguntas, né, em relação ao estado de saúde do paciente. Então, se ele está apresentando algum sintoma gripal, se ele teve dor de garganta nos últimos dias, se ele está tendo febre. Então, nesse momento, a gente já pode identificar se esse paciente está apto ou não a adentrar no NEL. Se ele tiver ou apresentar algum sintoma, ele é orientado, né, a permanecer de quarentena. E nesse momento, a gente identifica o paciente e encaminha essa necessidade para o médico, né? Então, a gente vai avisar, olha, o paciente veio, mas ele não tem condição de ser atendido, tá? Se porventura esse paciente não apresentar nenhum sintoma, então ele vai ser atendido no NEL, ok? Certo. E teria mais alguma coisa, algum diferencial, alguma outra coisa que não foi falado, né, até agora, porque tem muita gente entrando aqui ainda. Teria mais alguma coisa, Alessandra, que você iria acrescentar antes de eu passar para a minha próxima convidada? Sim, que além também dessas perguntas, a gente tem tomado todo o cuidado em relação à espera desse paciente no hall de espera. Importante. Né? A questão do distanciamento, das cadeiras identificadas, com os assentos que são permitidos ou não, para a gente poder assegurar, né, que esse paciente realmente ele, está sendo bem assistido aqui na nossa instituição. Então, aí, para você, que é paciente que está aí nos assistindo, pode vir tranquilamente. Com fazer certeza. o seu atendimento que vai ser realizado da forma mais segura e tranquila para que você realize o seu tratamento sem parar, sem interromper e sem prejudicar a sua saúde aí. Então, pode vir para o NEL que nós estamos te esperando. Alessandra, obrigada Com certeza. pela sua estreia Obrigada, aqui. Carol. Muito obrigada. Obrigada a todos também, viu?
Obrigada. Muito obrigada. Eu que te agradeço mais uma vez, tá? Pela participação e te espero mais vezes aqui. Bom, gente, agora, enquanto a próxima convidada, né, não entra, eu vou dar mais uns recadinhos para vocês. A importância do uso das máscaras, né? Aqui dentro só é permitido andar, circular com máscara. Eu não sei se a Alessandra chegou a falar sobre isso. Todo mundo de máscara. E vocês estão vendo, eu vou repetir mais uma vez, que é muito bom a gente frisar isso. Eu estou sem máscara, a Alessandra estava sem máscara e a doutora Reni também sem máscara. Isso porque nós estamos respeitando todo o protocolo de segurança exigido e estamos em locais diferentes. Então, ninguém aqui corre risco. Então, nós estamos adotando todas as medidas de segurança que são exigidas tanto para os nossos funcionários quanto para os nossos pacientes, acompanhantes, todo mundo. Tudo é respeitado aqui dentro. Então, e a outra coisa que eu quero dizer para vocês, aproveitando, lembrando, né, sobre as nossas doações. Participe, doe, faça a sua doação para a gente. É muito simples, você pode acessar o nosso site, que é o mariopena com 2ns.org.br, acessar na aba direita o Doe Agora, contribuir com a gente, ou com as doações em supermercados parceiros, com o troco solidário ou o troco esperança. É muito importante a sua doação. Se preferir ligar para a gente, é pelo 0800 039 1441. Nós vamos ter muito prazer em atender vocês. Boa tarde. Priscila, você me ouve? Boa tarde, Carol. Sim. Boa tarde, Carol e demais participantes. Obrigada. Bem-vinda ao Mariopena Conecta. É um prazer recebê-la aqui. Priscila, vamos fazer sua breve apresentação aí para quem nos assiste. Boa tarde, pessoal. Eu sou Priscila Gabriel. Eu sou enfermeira, formada há 13 anos pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Sou pós-graduada em auditoria, em saúde e gestão. Eu estou na instituição há 12 anos, onde eu iniciei minha carreira como enfermeira supervisora e estou há 5 anos na coordenação de enfermagem, do pronto atendimento e dos ambulatórios. Então vamos lá, né? Falando já, Priscila, já que nós estamos falando do NEL, vamos voltar então um pouquinho a sua atuação para lá. O ambulatório ali do Hospital Luxemburgo, com a chegada do NEL, ele acabou? Como é que ele está? Não, Carol, o NEL, o Núcleo de Especialidades Oncológicas, ele veio para poder agregar ao Instituto Mariopena, né? Hoje o nosso instituto, ele consta com um ambulatório de convênios, com várias especialidades médicas e um ambulatório SUS, que atende os pacientes referenciados da instituição. Então, o objetivo do ambulatório NEL foi agregar mesmo, proporcionar aos nossos pacientes uma assistência segura, humanizada, com qualidade. Nós temos um volume muito grande de atendimento. Então, a construção desse novo espaço foi justamente acolher de forma humanizada os nossos pacientes, proporcionar, né, uma maior qualidade na assistência. Ótimo. E vamos falar agora, quando o paciente ele chega lá no NEL, né, ele vai para uma consulta e ele precisa passar por algum procedimento mais invasivo. O que é feito? Porque às vezes o paciente está lá e isso não é esperado, né, Priscila? Ele chega lá para uma consulta e acaba que ele chega lá e pode ter um outro tipo de demanda, um outro tipo de atendimento que inicialmente não está previsto para acontecer no NEL. Isso acontecendo, o que é feito? Exatamente, até mesmo pelo perfil dos nossos pacientes. Se o médico evidencia alguma necessidade de intervenção, ele sinaliza essa necessidade de intervenção para a nossa equipe de enfermagem, ou para o técnico ou para o enfermeiro. Então, evidenciado essa necessidade, esse paciente ele é referenciado para o nosso pronto atendimento. Além dessa necessidade, Carol, de abordagem, né, para algum procedimento, a gente também acontece de receber algum paciente que ele vem para uma consulta eletiva, mas o paciente não se encontra numa condição clínica adequada para fazer essa consulta, né? Ele precisa de uma avaliação maior, ou ele precisa internar, ou mesmo permanecer em observação. Então, esse acolhimento é feito inicial e este paciente também é referenciado para o nosso pronto atendimento. A vantagem é que o ambulatório NEL, ele é no nosso prédio anexo,
então o paciente consegue fazer tudo que ele precisa aqui bem próximo. Então, o fato dele ser referenciado, isso acontece de forma bem rápida e eficiente. É isso que é bom deixar bem claro, eu já falei várias vezes e volto a reforçar, gente. O NEO, ele fica aqui no prédio anexo ao Hospital Luxemburgo, então é muito perto, ele não está em outra localidade. Então, por mais que os nossos consultórios sejam lá, o atendimento ambulatorial ele seja lá, se precisar emergencialmente de um outro tipo de atendimento, nós estamos ao lado. Então, é muito prático, simples e rápido, não é isso, Priscila? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só gostaria de acrescentar que o NEO foi um grande ganho para o nosso instituto e que nós estamos de braços e corações abertos para poder receber os nossos pacientes e acolhê-los de forma humanizada. Ótimo. Aí, ó, Priscila, chuvinhas de coração para você também, várias palmas, muitas pessoas dizendo que orgulho. Renizinha aí, ó, doutora Reni dizendo corações voantes, do jeito que ela gosta de falar. Obrigada. Priscila é uma excelente profissional, carinho muito grande por você, Pri, uma profissional incrível, parabéns pelo excelente trabalho, e coração, e coração, e coração. Priscila, quero agradecer a você pela participação, por estar aqui com a gente no Mário Pena Conecta. Espero que essa seja apenas a primeira de muitas outras participações aqui. A gente aguarda em breve. Sucesso no trabalho lá no NEO, com toda a sua equipe. É isso tudo que nós temos a desejar a você, a Alessandra, a doutora Reni e a todo mundo que está lá. Tá bom? Muito obrigada, tenha uma boa noite. E assim, pessoal, nós encerramos mais uma edição do Mário Pena Conecta. Eu que agradeço. Obrigada a você que esteve aí com a gente, acompanhando toda essa edição do Mário Pena Conecta. Essa hoje, especial, falando do NEO, da abertura do Núcleo de Especialidades Oncológicas, um super ganho aqui para o Instituto Mário Pena. Só para finalizar, reforçando, faça sua doação e contribui. O NEO só foi possível com a sua ajuda. A gente só conseguiu construir o NEO com a sua ajuda. Então não deixa de doar. Ligue para a gente, para o 0800 039 1441 e fale com um dos nossos atendentes. Ou entre no site, que é o mariopena, com 2ns.org.br. Lá do seu lado direito tem um Doe Agora. A sua contribuição é muito importante. E não esqueça também, quando for as nossas redes credenciadas, os nossos parceiros, supermercados e outros aí, lembra de doar o seu troco na hora de pagar, tá? Seu troco é muito importante pra gente. Muito obrigada a participação de todos que estiveram com a gente hoje aí. E até a próxima edição do Mário Pena Conecta.